Fala pessoal, acho que deve estar tudo ok. Então deixa eu ajeitar aqui. Não consegui fazer com os slides maiores. O Loom tem essa questão, mas bora aumentar essa bolinha aqui. Ou eu estou muito grande, será? Acho que não, deixa eu ver aqui. Jogar mais pra cá. Deixa eu ver. Então bora jogar mais pra cá. Aqui. Então beleza. Então, gente, eu espero de coração que você tenha assistido a primeira aula, tá? De verdade, eu espero de coração que você tenha assistido a primeira aula, porque, e digo até mais, espero que você não tenha assistido só uma vez. Espero que você tenha assistido duas, e se possível, três, e tenha anotado dúvidas, tá? Então, provavelmente agora eu vou passar uma aula que complementa um pouquinho a primeira, e a gente depois vai fazer um tira-dúvidas sobre esse iniciozinho de biomecânica, tá bom? E eu preciso que vocês vejam muitas vezes isso, muitas, muitas e muitas e muitas vezes. Deixa eu desligar o capso desse celular aqui, que senão não vai dar certo. Espera. Na primeira aula a gente viu alguns conceitos de biomecânica, né? A gente viu aquela questão das divisões, do que era estática, do que era dinâmica, do que era cinética, do que era cinemática. Eu deixei talvez um pouquinho assim a questão de torque, porque essa questão de torque a gente tem que talvez visualizar isso de forma, uma aula, tá? Dá para entender por aqui, professor, dá para entender por aqui, mas não é fácil, não é fácil, tá? Para falar a verdade, eu gosto sempre de explicar essa questão de torque, vocês meio que fazendo uma dupla e eu ensinando vocês de certa maneira, experimentar no outro um outro tipo de alavanca. Tá? Mas vamos ver o que eu consigo fazer hoje aqui com vocês. Bora deixar de enrolação. E hoje eu vou falar sobre leis de Newton e alavancas, que são dois conceitos que se complementam. Então, Newton, acho que vocês já devem ter ouvido falar. O professor é aquele cara que aparece nas histórias em quadrinhos, onde a maçã cai na cabeça dele, não sei o que e tal. Tá? Para falar a verdade, o pessoal fica atribuindo muita questão para Newton com relação à gravidade, não sei o que e tal, mas não. As leis de Newton são leis de movimento. Tá? E Newton, por observação, ele acabou colocando algumas coisas que elas são princípios ou leis e elas são imutáveis. Tá? Então não adianta você discutir se acontece ou se não acontece, sempre acontece. Tá bom? Então vamos ver o que são essas leis de movimento? Então vou tentar explicar de maneira bem simples para vocês. Então Newton descobriu três leis. A primeira é a lei da inércia, a segunda é a lei da aceleração e a terceira é a lei de ação e reação. Acho que essa terceira lei vocês já escutaram falar em alguma vez na vida de vocês. Geralmente todo mundo comenta. O que é a primeira lei da inércia? Relembrando a aula passada, inércia são duas forças que tendem a se encontrar e buscar um equilíbrio. Tá? As forças sempre buscam um equilíbrio. As forças sempre buscam um equilíbrio. Então a primeira lei nada mais é do que ensinar para a gente que no encontro de duas forças, professor, por que o senhor está falando duas? Porque você tem que entender que a quantidade de forças que age sobre um determinado corpo, sei lá, tipo sobre o meu corpo, sobre o seu corpo, sempre são em números pares. Sempre são em números pares. Professor, no meu corpo agora pode estar agindo três forças? Não. Pode estar agindo duas, quatro, seis, porque para toda força existe uma outra força contrária.
Para um vetorzinho tem sempre outro vetorzinho para cá, tem sempre para cá, para cá, tem sempre para cá. Não existe número de forças ímpares agindo num corpo. Tá? E a lei da inércia nada mais é do que ela diz que um corpo, tá, ele sempre vai ter a ação de pelo menos duas forças, e essas duas forças elas vão tentar achar um equilíbrio. Lembra do exemplo que eu dei da pessoa que está andando de ônibus, ela está segurando aqui, e o ônibus ele freia de uma vez, e você vai para frente, depois volta para trás. Teu corpo procurou equilibrar as tuas forças em relação ao ônibus, assim como o ônibus tentou fazer um equilíbrio com relação ao asfalto, e o asfalto com o ônibus, e o ônibus com você, e é assim que funciona, tá? A primeira lei, ela sempre busca o equilíbrio das forças, tá? E é assim que funciona o planeta. A segunda lei é a lei da aceleração. A lei da aceleração, ela brinca com uma fórmula. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Massa vezes aceleração. E massa igual a aceleração sobre força. E força sobre... Deixa eu escrever de novo, porque eu escrevi errado. Força igual a massa vezes aceleração. Massa igual a força sobre A. E A igual a força sobre A. Será que dá para ver essas três fórmulas aqui? Vocês estão vendo espelhado, né? Então, vamos lá. Cadê aqui? Força igual a massa vezes aceleração, massa igual a força sobre A, e A igual a F sobre M. Deixa eu explicar por exemplo aqui. Na aula passada eu falei para vocês que a força ela não é só aumentada com mais massa, né? Ou seja, não adianta só eu colocar carga. Você também pode aumentar a força de um determinado movimento se você também provocar uma aceleração maior. Então, se você faz um movimento mais rápido, você também tem mais força como produto final. Tá? Imagina, uma coisa é você socar assim. Minha mão pesa 1 kg. Eu vou bem devagarzinho. Aí, basicamente chega 1 kg aqui. Mas se eu fizer isso, provavelmente não chega só 1 kg aqui, porque vai ter uma aceleração maior. Tá? A força, no final das contas, acaba sendo maior. Imagina assim, ó. Imagina, pega uma picape que tem uma carroceria. Tá? E eu quero acelerar essa picape. Tá? Eu quero acelerar ela. Você concorda comigo que quanto mais peso eu colocar na carroceria dessa picape, maior vai ser a dificuldade para eu acelerar? Mas se eu tiro o peso da carroceria, fica mais fácil para eu acelerar? Então a segunda lei, que é a lei de aceleração, ela quer dizer o seguinte: para você acelerar um movimento, o ideal é que a massa diminui. Quanto maior a aceleração, quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Professor, fala de novo. Quanto maior a massa de um determinado corpo, mais difícil fica de acelerar. Olha o carro cheio lá. Quanto menor a massa, mais fácil fica para acelerar. Tá? Ou seja, se eu tirar o cimento ali, se eu tirar essa carga lá da carroceria da picape, lá vai ficar mais fácil de eu acelerar esse carro. Tá bom? Terceira lei é a lei de ação e reação. Para toda força oposta, existe uma força de igual magnitude. Tá? Então, uma coisa, por exemplo, é você bater com a palma da mão assim. Outra coisa é você bater desse jeito. Outra coisa é você bater desse jeito. Tá? Então, por exemplo, eu estou sentado aqui na minha cadeira. Vamos supor que eu esteja jogando 80 quilos em cima da cadeira. André, essa cadeira está fazendo força contra você? Sim. De quanto? De 80. Como é que você pode afirmar que não é mais? Se essa cadeira não aguentar esses 80 quilos, essa cadeira quebra. Ou seja, eu joguei mais força na cadeira do que a cadeira em mim. E se a cadeira jogar mais força em mim do que eu nela, eu vou pular. Então eu sei
que nesse exato momento aqui, eu estou colocando a mesma força na cadeira que a cadeira está colocando em mim. É meio doido, né, esse papo? Mas para vocês da educação física é muito interessante vocês saberem disso. Tá? Imagina que vocês vão colocar uma pessoa na piscina. Tá? E imagina que você vai pedir para a pessoa andar na piscina com as mãozinhas assim. Ó. Essa pontinha de dedo aqui está botando uma força na água. É mais fácil andar. Agora, começa a andar com a mão espalmada. Olha a área de contato, olha a força que eu vou colocar na água. A água também vai me impor mais resistência. Provavelmente eu vou ter mais dificuldade para andar. Tá? Então, gente, essas são as 3 leis. E tudo que você imaginar, qualquer movimento do mais simples possível que você imaginar no teu corpo, de uma contração muscular, de um pezinho que você vai segurar, de um esporte que você vai praticar, existem essas 3 leis sempre. E não é só no nosso corpo. No teu carro, sei lá, na tua casa, num avião, não importa o que você imaginar que tem movimento, existem essas 3 leis. Tá bom? Então, vamos falar sozinho aqui, papinho de doido. Alavanca. Alavanca provavelmente você já ouviu algum dia falar na tua vida. E a alavanca é uma coisa que ela pode facilitar o movimento ou ela pode dificultar o movimento. Provavelmente você que está aí do outro lado da telinha deve ter uma imagem que a alavanca sempre facilita as coisas para a gente. Se bem utilizada, sim. A tendência é que ela facilite mais. Mas ela também pode dificultar. Tá? Ela também pode dificultar. O mais interessante agora é a gente entender que tipos de alavanca nós temos no nosso corpo e que tipos de alavanca você vai utilizar ou para dificultar o movimento ou para facilitar o movimento. André, mas por que eu vou dificultar o movimento? O ideal não é que a gente sempre facilite? Não, às vezes você quer pôr mais resistência para o teu aluno, para o teu cliente, né? Às vezes você vai ter que colocar uma alavanca mais difícil para ele, tá? E basicamente nós vamos lidar com os 3 tipos de alavanca que a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas eu preciso que você entenda o que é que forma uma alavanca. E uma alavanca nada mais é do que uma haste rígida. Deixa eu fazer de conta aqui, ó. Faz de conta que essa caneta é uma haste rígida. E uma haste que gira ao redor de um eixo. Tá? Então vamos supor que sei lá, esse meu dedo aqui seja um ponto de apoio para essa haste. O fato de ficar fazendo isso aqui, ó, isso aqui me dá uma alavanca. Tá? Professor, lá na academia, dá um exemplo de alavanca. Imagina, por exemplo, aquelas polias lá que tem aquelas rodaninhas. Aquilo é uma alavanca que facilita a vida da gente, né? Você já deve ter percebido isso, tá bom? E no nosso corpo, é interessante que você saiba que nós temos algumas representações de alavanca. Vamos tentar entender isso aqui. Isso aqui, toda alavanca tem. Toda alavanca tem. Esse R é de eixo, esse R é a resistência, esse F é a força, a distância da resistência para o eixo, nós vamos chamar de braço de resistência, e a distância do eixo para a força, você vai chamar isso de braço de força. Professor, não entendi. Volta o vídeo de novo. Claro que eu vou explicar cada um desses componentes daqui a pouquinho. Tá? Então temos eixo, temos uma resistência, temos uma força. Braço é sempre uma distância, braço de resistência, braço de força. Vamos tentar entender aqui no corpo. O componente força no nosso corpo ele vai ser sempre representado pelo músculo. Tá? Então, isso aqui é um músculo. Que músculo é esse, professor? Não importa. Isso aqui é um músculo. O componente eixo, ele é sempre uma articulação, porque é ali que vai ocorrer o movimento. É ali que vai ocorrer o movimento. O componente haste, ele é sempre um osso. Então, eixo é uma articulação,
Haste é um osso e força é um músculo. Eixo, haste, força. Eixo, haste, força. Eixo, haste, força. Sempre vai ter isso. Sempre vai ter resistência, professor? Sempre. Resistência, ela vai estar se opondo sempre à força. Tá? Então imagina o seguinte, ó, imagina que eu estou com halteres aqui assim, ó. Olha o meu halteres aqui. O halteres vai ser resistência, sei lá, o meu bíceps vai ser a força, o meu eixo vai ser o cotovelo e o meu rádio e a minha una serão as minhas hastes. Pronto. Basicamente é isso. O mais interessante aqui é que o nosso componente força, no nosso corpo, perdão, pelo bocejo, no nosso corpo, ele sempre será um músculo. Sempre. Professor, o que vai ser o braço de força? O braço de força comumente vai ser do centro da articulação até a inserção do músculo. Por isso que você tem que saber qual é a inserção dos músculos. Tá? Origem, inserção, ação. Origem, inserção, ação. Tá? E o braço de resistência vai ser a distância do centro de uma articulação até a resistência. No caso aqui eu dei a resistência como se fosse um halteres. Tá? A resistência ela sempre está se opondo à força. A resistência está se opondo à força. Então, imagina que o halteres se opõe ao músculo. O músculo quer ganhar do halteres e o halteres quer ganhar do músculo. Tá bom? Eu, se fosse você, nesse momento, cara, volta um pouquinho esse vídeo e vê tudo de novo. Faz isso umas 2, 3 vezes para entender essa explicação aqui. Tá? Você não está ao vivo aqui para me perguntar, professor, me explica aí, não sei o quê. Alavanca de primeira classe, que a gente chama de uma alavanca de equilíbrio. Eu vou ensinar de uma maneira bem simples para vocês. O que determina qual é a alavanca que a gente está falando? É sempre o componente que está no meio. Então, por exemplo, se a gente tem 3 componentes obrigatórios: força, eixo e resistência. Força, eixo, 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 resistência. Vocês concordam comigo que às vezes eles vão estar numa ordem? Então, às vezes no meio pode estar o eixo, às vezes pode estar a força, às vezes pode estar a resistência. Se o eixo estiver no meio, nós temos uma alavanca de primeira classe. Ponto. Se o eixo estiver no meio, nós temos uma alavanca de primeira classe. Só que tem um detalhe, não vai confundir meio com metade, tá? Então vamos supor que esse Ezinho aqui, ó, que você está vendo, vamos supor que ele esteja bem pertinho aqui do F e longe. Se ele está entre o F e o R, ele continua sendo uma alavanca de primeira classe. Tá? Ele não precisa estar na metade. Ele basta estar entre. Tá? Basta estar entre. Não se preocupa muito com esse BF, esse VM aqui não. Tá? Isso aí depois a gente explica. Bom, quero que você entenda agora o que é uma alavanca de primeira classe. Tá? Olha um exemplo aqui de uma alavanca. Ó. Vocês já devem ter brincado disso aqui, ó, de gangorra. Tá? Então imagina ó, que tem um camarada aqui, ó, esse aqui é o F, esse camarada aqui é o R, essa, não sei como é que a gente vai chamar aqui, imagina que é sei lá, uma haste de ferro aí, entendeu? Isso aqui vai ser o eixo, tá bom? Então se o eixo está no meio, estamos diante de uma alavanca de primeira classe, uma alavanca que tende a equilibrar as forças. André, no nosso corpo nós temos muitas alavancas de primeira classe? Não muitas. Aqui a gente tem uma da musculatura da cabeça. Tá? Aqui, ó, o eixo vai ser uma articulação, esse eixo é essa parte de triângulo verde aqui. Ó. O triângulo verde é um eixo. Lembra que força é sempre um músculo, ó, então está aqui o músculo que está puxando a cabeça para trás. E a gravidade, lembra que eu falei para a gravidade, ela sempre empurra a gente para frente? Tá? Então a gravidade mais o peso tá? Vai ser esse quadradinho azul aqui. Ó. O verde é o eixo, e o verde é o eixo, ele está entre a força
e entre a resistência. O eixo está entre a força e entre a resistência. Tá bom? Esse é um exemplo de alavanca de primeira classe. Dica, volta esse vídeo, assiste de novo. Se na alavanca de primeira classe o eixo está no meio, na alavanca de segunda classe a resistência está no meio. A resistência está no meio. Tá? Está entre a força e o eixo. Está entre a força e o eixo. Professor, e se esse R aqui estiver bem pertinho do F, tá? Entre os dois, é uma alavanca de segunda classe. Tá? Vamos ver uns exemplos aqui. A alavanca de segunda classe, geralmente é uma que você vai utilizar para facilitar a tua vida. Tá? Digamos que seja uma alavanca que a gente usa no sentido de facilitar o movimento, de não criar tanta dificuldade, e a gente costuma fazer menos força quando você se utiliza dela. Tá? Vamos pegar aqui o carrinho de mão. Imagina que a roda é o eixo, as pedras são a resistência e a própria pessoa é a força. Como força é sempre representada pelo nosso músculo, né? Então ela vai ser representada aqui na ponta. Vocês concordam comigo que é muito mais fácil ele levar essas pedras aqui no carrinho de mão do que no próprio braço, né? Uma alavanca de segunda classe, ela facilita a vida da gente. Imagina isso aqui, ó. Isso aqui é um quebra-nozes. O eixo, ó, é o Azinho. A mão da pessoa é o F, porque tem músculo. E aqui, uma nós, né? Nós. É a resistência, tá? Por que ela facilita, André? Uai, pega essa nós e tenta quebrá-la na mão. Você vai ver o quanto que é difícil nessa bosta. Entendeu? E o nosso corpo, André, tem muita alavanca de segunda classe? Não, não tem. Inclusive tem livros até que dizem que a gente nem tem alavanca de segunda classe no corpo. Mas eu peguei uma aqui que talvez te surpreenda um pouquinho. E a gente tem aqui, ó. Imagina você ficando na ponta dos pés, fazendo uma flexão plantar. Alguns autores vão considerar que as articulações de movimento vão estar aqui, ó, eixo. A força vai ser representada pelo gastrocnêmio e pelo sólio. E a resistência vai estar aqui à frente dessa musculatura. Tá? É um exemplo. Bom, é um exemplo. Mas tem literatura que diz que no nosso corpo a gente não tem. Ou seja, em resumo, o nosso corpo ele é muito bom de movimento, mas ele não é bom de força. Nosso corpo não é muito bom de força, não. Alavanca de terceira classe. Se é de primeira classe, o eixo está no meio. Se é de segunda classe, a resistência está no meio. A de terceira classe, a força vai estar no meio. Tá? O componente força. Então, a resistência vai estar numa ponta e o eixo vai estar em outra ponta. Basicamente, o nosso corpo todinho é uma alavanca de terceira classe. Tá? Se tem uma coisa que o nosso corpo é bom, é fazer alavanca de terceira classe. A alavanca de terceira classe, ela não dá muita... Ela exige um pouco mais de esforço da gente, porque o músculo fica mais exigente. Tá? O músculo ele precisa trabalhar mais. Tá? Então, vamos pensar aqui numa flexão de cotovelo. Ó. O eixo é aqui no cotovelo. O músculo bíceps, ó, ele é o F. E a resistência vai ser o antebraço todinho. Ó. Vai que ainda tem um halteres ainda aqui. Ó. Tá? Então, o F, que é sempre um músculo, ele está no meio. Vamos pensar aqui no quadríceps, aqui, ó, na extensão de joelho. Então, vamos pensar aqui. Ó. Aqui estão as articulações. O músculo quadríceps se insere bem aqui, ou seja, ele está na frente. A articulação está aqui. O quadríceps está aqui. Uai, André, e a resistência? Uai, seria a perna todinha dele aqui. Ele não vai ter que jogar para cima, né? Então, tudo isso aqui é resistência. Ou seja, o F está no meio. Gente, o nosso corpo, basicamente, ele é uma alavanca de terceira classe. Ele é uma alavanca de terceira classe.
Como é que a gente pode usar as alavancas? Basicamente, você não consegue mexer muito no quesito força. Tá? No braço de força você não consegue mexer. Por quê, André? Porque o braço de força é a inserção do músculo. Então você não pode estar mudando o ponto de inserção do músculo. Mas e o braço de resistência, André? A resistência, a gente pode mudar a posição dela? Pode. Quer ver? Ó, vamos fazer um teste aqui. Ó. Essa aqui é uma senhora, essa aqui é a mesma senhora. Em ambas as situações, você vai dificultar o movimento dela colocando a tua mãozinha. É isso onde eu faço muita prática com vocês. Uma coisa é você botar a mão próximo da articulação. Outra coisa é você botar a mão mais distante da articulação. Quanto mais próximo da articulação, mais próximo você está colocando a tua força no eixo. Quanto mais distante da articulação, mais distante do eixo. André, essa mão aqui, ó, sei lá de quem que é, ela representa o quê? Representa a resistência. Tá? É uma resistência contra o músculo dessa senhora aqui. Tá? Pensa nesse outro caso aqui. Uma coisa é você carregar uma caixinha perto de você. Outra coisa é você carregar uma caixinha longe de você. Você concorda comigo que carregar a caixa longe de você é mais difícil? Por quê? Porque você está aumentando o braço de resistência. Pensa numa caneleira. Uma coisa é você colocar a caneleira bem pertinho do joelho. É fácil de fazer o movimento. Outra coisa é você colocar a caneleira mais longe do joelho. Já dificulta um pouquinho. Acho que agora tá vindo umas ideias aí com vocês. Tá? Então você, educador físico, foque muito em alterar braços de resistência. Quanto maior o braço de resistência, mais difícil fica o movimento para o teu aluno. Quanto menor o braço de resistência, mais fácil fica para o teu aluno. Tá? Para eu saber se você chegou aqui, eu quero que você grave um áudio lá para mim e fala assim, professor, eu sou foda. Eu posso alterar o braço de resistência do meu aluno. Você vai gravar um áudio assim para mim lá no meu WhatsApp. Professor, eu sou foda. Eu posso alterar o braço de resistência do meu aluno. Caralho. Vou saber se você usou, se você assistiu essa aula ou não. Poucas pessoas vieram na minha primeira aula me dizer, vieram me pedir o que eu falei que era para pedir. Hein? Então vamos lá. Em resumo, né, o que a gente viu então até agora de biomecânica? Né? A gente viu que a gente tinha 4 áreas, estática, dinâmica, cinética e cinemática. Dentro da cinética a gente viu massa, peso, força, torque, movimento, que são as 3 leis de Newton. Alavanca, que são as outras 3, ou seja, o que nós vimos hoje de leis de Newton e de alavanca faz parte do estudo da cinética. Na cinemática a gente viu a osteocinemática e as artrocinemáticas, a gente viu cadeia aberta, cadeia fechada, a gente acabou falando um pouquinho lá, tá bom? E basicamente a biomecânica, o estudo é esse. Em outras palavras, gente, agora a gente tem que partir para as articulações, os complexos, tá bom? Mas a gente vai ter que combinar um encontro ao vivo para a gente fazer essa bagaça aqui, tá bom? Vamos ver se a gente combina. Eu sempre tem uma coisinha aqui, não engane esse amigo. Ah, gente, será que eu estou conseguindo explicar bem para vocês? Será que tá legal? Será que não tá? Confesso que às vezes me frustro um pouquinho. Quando eu vejo, acabou. Se eu tivesse em sala de aula, sei lá, a gente teria mais 2 horas de aula aí, porque eu estaria interagindo com vocês. Confesso que é meio triste para mim. Sei lá, meio depressivo. Né? Dar aula assim à distância. Ainda mais eu. Segundo os que entendem de signo, o canceriano, né? Gosta de gente, gosta de contato. Tirem dúvidas. Anotem. Tá? Espero que você esteja entendendo pelo menos um pouquinho. Tá bom? Conta comigo. Beijo. Será que gravei essa porra?